Paz do Senhor, queridos irmãos, acabamos de chegar ali do Penorte, vamos levar o diácono Derneval para dar uma palavra ali aos nossos irmãos. E nessa feita queremos trazer uma palavra para você que está nos ouvindo, pregadores fracassados. Nós estamos vivendo um período muito difícil, onde o apóstolo Paulo teve essa predição que a sã doutrina sofreria, e sabemos que a palavra de Deus, o ensinamento fundamental das Escrituras, tem sido difícil nesses últimos dias, pelo fato de vivermos em uma geração incrédula, resistente e egoísta, que busca apenas seu bel prazer, seus interesses, e nisso muitos pregadores têm caído no laço. Então, para falarmos de pregadores fracassados, teríamos que mencionar algumas coisas que estão levando os pregadores a esse fracasso. Primeira coisa, está lá em Provérbios 20, versículo 6. Cada homem apregou a sua bondade, mas o homem fiel quem o achará? O Senhor falou por intermédio de Davi no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E para os fiéis, Jesus vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o monte eu te colocarei. E para a igreja que está ativa na obra, o Senhor vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vemos a infidelidade dos pregadores quando eles estão pregando, exortando, doutrinando, profetizando e não estão vivendo aquilo que eles pregam, porque muitos deles já conseguiram um nome, já conseguiram uma agenda, e estão na situação da igreja de Sardes. Tem nome de que está vivo, mas está morto. E tem muitas pessoas que estão com o nome de pentecostal, pregador do fogo, pregador do lado profético e tantos títulos. Mas estão fracassados porque já se corromperam pelo dinheiro, já se corromperam pela prostituição, já se corromperam pela idolatria, e a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmo. Eles não estão preocupados com a obra, não estão preocupados com os ouvintes, não estão preocupados em ganhar almas, estão preocupados se a agenda vai ser de 200, de 300, de 500, estão preocupados com a oferta. E são homens que já banalizaram o evangelho e já não tem aquele compromisso de pregar a palavra viva. E até mesmo vive apenas com uma carapuça artificial, usando até ali um mecanismo, procurando mensagens na internet e repetindo algumas coisas que aprendem, mas não tem aquela inspiração. O apóstolo Paulo era um pregador dependente de Deus. Ele escreve aos Efésios dizendo, oreis por mim, para que no abrir da minha boca me seja dado a palavra com confiança. Então, o pregador que é dependente de Deus, ele vive o Salmo 81:10, abre-me a tua boca, eu te encherei. É claro que ele vai ser um exegeta, ele vai ser um estudioso das Escrituras, mas ele vai estar à mercê do Espírito Santo. Eu tive a experiência de pregar várias vezes, e alguém me procurar pedindo o esboço, e eu falar para a pessoa que veio tudo na hora, não, mas foi tão coerente, um ponto interligado a outro ponto. Por quê? Porque o Espírito Santo é coerente. O Espírito Santo, ele é sábio, ainda que ele te leve por outros caminhos, mas aquele assunto sempre vai ser coerente, a mensagem sempre vai estar dentro daquela temática do Espírito Santo, dentro daquela direção de mensagem do Espírito Santo na igreja, porque o Espírito Santo ele é perfeito, o Espírito de Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, a gente vê muitos pregadores fadados ao fracasso porque já perderam a glória de Deus, estão em pecado,
e já não tem a inspiração do Espírito Santo de Deus. Pregadores fracassados também são aqueles que não têm um chamado, mas ele vai aventurar em ser um pregador, tentando profissionalizar a fé, os dons, e por que não dizer que são os profissionais da fé? É o caso dos cantores também. Tem muita gente querendo ser cantor porque canta, aí quer gravar um CD, quer financiar as coisas, fazer barganha, porque estão querendo cantar, não estão querendo louvar a Deus. Aí já canta com aquele objetivo comerciador, com aquele objetivo de comércio. Então, queridos, também faz parte desse pacote dos pregadores fracassados também. Pregador fracassado também é aquele que quer agradar a multidão com mensagens de autoajuda, mensagens infundadas em pontos da confissão positiva, do determinismo humano, mensagens infundadas em pontos da teologia da prosperidade. Eu não estou falando da prosperidade bíblica, estou falando da teologia da prosperidade, que alguns dizem a falsa teologia da prosperidade. Então são pregadores fracassados também, porque eles querem pregar o que o povo quer ouvir, eles querem pregar aquilo que agrade a um público, e é um público miserável, cheio de sonhos humanos, sonhos terrenos, e é um público que vive mendigando pão, mendigando a necessidade deles, e eles querem receber a qualquer custo, mas permanecendo no comodismo, permanecendo numa vida dissoluta, permanecendo no erro, permanecendo na carne, e esse pregador, ele vai ludibriando o povo, lançando fantasias. Ele já não prega mais nas ideias infundadas na Bíblia. Ele já não prega mais nas ideias infundadas na sã doutrina, que é o estudo da palavra. Tem pessoas que até não gostam dessa palavra doutrina, porque há muito tempo atrás essa palavra doutrina era substituída por repetição de regras, né, usos e costumes, mas a palavra doutrina é uma palavra maravilhosa que você deve amar, porque é estudo da palavra, e é quando você estuda a palavra que você tem revelação da palavra, e a palavra de Deus vai fazer uma moldagem na sua vida, conforme o Espírito Santo queira fazer, mas através da palavra. Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem pessoas que têm um nome limpo na justiça, tem um nome limpo no comércio, tem pessoas que têm um nome limpo no trabalho. Isso tudo é muito bom, concebe-se assim, mas o bom mesmo é você ter um coração limpo pela palavra, um coração limpo pelos ensinamentos de Jesus, porque quem tiver com um coração limpo segundo os ensinamentos de Jesus, esses verão a Deus. Então os pregadores fracassados é desse jeito. Eles pregam o que o público quer ouvir. E nós estamos vendo um público que está vendo o evangelho como um amuleto da sorte, como um seixunoê, como algo a mais. Mas o evangelho é poder de Deus. E o principal objetivo do evangelho é levar o pecador a se arrepender dos seus pecados. O principal objetivo do evangelho é manifestar o poder de Deus para que a pessoa anuncie a graça, anuncie as boas novas, anuncie a respeito de Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que já não sabem mais o que é o evangelho. Pensa que fazer parte da igreja evangélica é fazer parte de algum tipo de reunião solene, conforme algumas reuniões que tem nas religiões mundiais, e que tem também na sociedade. Mas, querido, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então o evangelho é conhecer a Cristo é conhecer as escrituras.
Quando Jesus encontrou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém e indo para Emaús, que quer dizer lugar das águas quentes, quem sabe eles iam para lá para descansar, porque a notícia era que o Cristo tinha sido crucificado, tinha sido morto. Então, no caminho, Jesus se apresenta para eles, mas eles não sabem que é Jesus. E ali, Jesus Cristo começa a falar de Moisés e dos profetas. Porque quando você fala de Moisés e dos profetas, você está falando de Cristo. Então, quando você fala de Cristo, você fala das Escrituras. Quando você fala das Escrituras, você fala de Cristo. E eles indo, caminhando, e o coração ardendo, e o coração pegando fogo, e eles ouvindo, e Jesus fez como quem ia para outro lugar, e eles chegaram onde eles queriam chegar, no endereço supracitado, e eles disseram: Senhor, fica conosco mais um pouquinho, porque já se faz tarde. E Jesus entrou naquela casa, e eles sentaram à mesa para comer pão, e no partir do pão, eles reconheceram que aquele homem era Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus desapareceu. Sabe por quê, queridos? Porque depois que Jesus mostra as Escrituras e mostra que ele é o Cristo, nós só temos que permanecer na fé. Porque tem pessoas que para permanecer na fé tem que ter visão todo dia, tem que ter revelação todo dia. Meu irmão, se você tiver a palavra vai produzir fé. Porque nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Aleluia! Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, sobre as terras, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia! E ali eles ficaram só com a fé, porque Jesus já tinha desaparecido. Louvado seja Deus. Aleluia! Então as pessoas precisam conhecer as Escrituras para conhecer quem é Jesus. Porque o alvo do Evangelho não é vida financeira lá em cima. O alvo do Evangelho, meu irmão, não é movimento. O alvo do Evangelho é Jesus Cristo. E quando alguém conhece quem é Jesus Cristo, ama as Escrituras. E quando alguém ama as Escrituras, conhece a Jesus Cristo. Porque ele mesmo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Então não tem coisa melhor do que conhecer Jesus. Aí os pregadores estão deixando de falar de Jesus para falar mensagens que agradem o povo e mensagens que não são infundadas nas Escrituras. O pregador fracassado também é aquele que não visa o chamado. Ele visa o seu próprio ministério. Ele nem fala muito de Jesus, ele fala do seu próprio ministério. E é aquele negócio, o meu ministério, ninguém toque no meu ministério. E a gente percebe que a pessoa fala mais dele mesmo do que o próprio Jesus. E João Batista, que era precursor de Jesus, ele disse: importa que eu diminua e que ele cresça. Aleluia! E tem muita gente deixando de falar de Jesus, de pregar a palavra de Jesus, de entregar as mensagens de Jesus, para falar dele mesmo. Pregadores fracassados. Pregador fracassado também é aquele que quer fazer a obra sem ter amor pela obra. Queridos, eu sempre gosto de citar, Catherine Kuhlman teve um ministério de cura muito lindo, porque no século XIX ela adotou os enfermos, amou os enfermos. Aí Jesus deu o dom de cura, porque ela tinha amor pelos enfermos. Ela pregava a cura por amor aos enfermos. Ministério rico de salvação e de cura. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que amar a obra, tem que amar as almas, tem que amar a igreja local que você congrega, tem que amar seu pastor, tem que amar os irmãos da sua congregação, para que você viva este amor e leve este amor. Ai! Glória a Deus. E pregadores fracassados são aqueles que fazem a obra por interesse. Eles fazem a obra pensando no nome dele na mídia. Faz a obra pensando no nome dele no YouTube, no Facebook, no Instagram. E não se preocupa de levar a mensagem. Não se preocupa de levar as boas novas. Pregadores fracassados. Oh, aleluia, mas ainda tem pregadores de Deus que lê a Bíblia,
que dobra o joelho, Jesus dá mensagens quentinhas da padaria de Jeová, Jesus dá inspiração, dá autoridade, dá ousadia, ele tem direção do Espírito Santo para levar a igreja a um avivamento, ele não precisa de técnicas, ele não precisa de imitar outros pregadores, ele não precisa usar frases de efeito de outro pregador, porque o Espírito Santo vai dando frases na hora, que é coisa que vem do céu mesmo, porque o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. E é tremendo porque esse pregador ele é dependente do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele também tem compromisso com aquilo que ele prega. Né? Se ele prega a fé, Deus prova a fé dele. Se ele prega a renúncia, Deus prova ele na renúncia. Se ele prega a santidade, Deus testa ele na santidade. E ele tem aquele compromisso, né? De ser santo, de renunciar, de ser liberto. As pessoas passam um dia com ele, vê Deus. Se fizer uma viagem com ele, vê Deus. Se ele passar um mês num estado, vê Deus. Uma semana numa cidade, vê Deus. Mas tem outros não. Você vê pregando, parece até que é bênção. Mas quando você vai fazer uma viagem, quando você vai sair com a pessoa, você percebe que a pessoa não tem educação, não tem valores éticos e morais. Espiritualidade está longe. Aleluia! Mas Deus está à procura dos fiéis na terra. E eu louvo a Deus, porque ainda tem pessoas que elas não precisam nem dizer que é vaso. Elas não precisam nem profetizar para se aparecer, como alguns fazem. Você olha para ela e você já sabe que ela é um vaso de Deus. E ali naturalmente você vai vendo Deus usando na palavra, na oração, como Deus quer usar. E você vai vendo que aquela pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Ela não se apresenta. Ela não precisa mostrar que tem 10 diplomas. Ela não precisa mostrar nenhum tipo de currículo, ou espiritual ou documental. Né? Porque tem uns que não têm currículo documental, certificados, mas tem um currículo espiritual que é forte. Né? Às vezes até coloca até alguns doutores no bolso. Né? Louvado seja Deus. Mas coisa boa é você ser homem de Deus, porque a sunamita vai olhar para você e vai dizer, olha, aquele que passa por nós todos os dias, eu tenho visto que verdadeiramente é um homem de Deus. E nem precisa ele profetizar nada. A sunamita já é tocada para fazer um quarto para o profeta. Então, coisa boa é o profeta depender de Deus, o pregador depender de Deus. E eu louvo a Deus porque ainda tem muitos pregadores, tem homens de Deus, que você vê Deus na vida dele, aleluia, no seu comportamento, no dia a dia, na sua pregação também, na sua obra. Louvado seja Deus, porque está escrito, e outra vez verei, Malaquias 3,18, a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Outro ponto de pregadores fracassados é você imitar outros pregadores. Você tem que ter identidade própria. Você tem que pregar dentro da sua simplicidade. Porque cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Né? E o pregador ele tem que ter identidade própria. Outra coisa também. O pregador nunca pode pregar num texto sem conhecer o contexto. O pregador ele tem que estudar as Escrituras, tem que examinar as Escrituras, tem que ler o texto e o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para falar bobagem, é pretexto para heresias, é pretexto para estar falando coisas que não têm fundamento bíblico. Queridos, amados irmãos, a Bíblia ela é completa. Ao falarmos de Gênesis, temos que entender o Apocalipse. Ao falarmos de Apocalipse, temos que entender o Êxodo. Ao falarmos do Êxodo, temos que entender Deus e assim vai. A gente tem que entender todo o contexto bíblico. Temos que entender o contexto do próprio texto, supracitado em um sermão. E tudo isso vai nos trazer uma visão saudável da fala de Deus para a humanidade. Você vai ver Jesus em Moisés, nos escritos de Moisés, vai ver Jesus nos profetas, vai ver Jesus no Novo Testamento, porque a palavra de Deus é uma só e toda a palavra de Deus é boa. Toda a palavra de Deus é boa, querido. Amém? Então fica com essa meditação. Você que não pegou esse vídeo do início, depois
volta aí, dá uma olhadinha. Amém? Vamos orar para que Deus continue levantando homens e mulheres de Deus que preguem a palavra, porque tem um povo sedento. Jesus está voltando e nós temos que pregar a palavra de Deus. Aproveitando o ensejo, amanhã de 9 a meio-dia estaremos aqui no Encontro de Vasos. É um trabalho muito edificante, é um trabalho muito direcionado pelo Santo Espírito de Deus e você é o nosso convidado. Um abraço a todos. Jesus te amo, eu também. A paz do Senhor para todos. Né? O Bispo Júnior ali de Aracaju. Dá um abraço na pastora Marilene. Dá um abraço em todo mundo aí. Irmã Márcia, da Suíça Alemã. Forte abraço. É muita gente aí. Ritinha, ali, missionária Rita, né? Deus abençoe. É muita gente aí que está, né, online. Deus abençoe a todos. Não vou ficar citando o nome para não ser injusto. Amém? Um grande abraço, compartilha o vídeo para que outras pessoas também ouçam essa palavra, porque importa que a palavra de Deus seja pregada, compartilhada e falada. Amém, queridos? Um abraço no coração de todos. Deus abençoe.